Somos o grupo 4, fazendo o trabalho do projeto integrador para o Polo Itapevi, Engenharia da Computação. Nossos componentes são Anne Pereira, Cat Miller Rodrigo, Manuel Ochoa, Marcos Roberto Bezerra, Suziane de Cássia. A matriz energética brasileira apresenta uma distribuição de fontes produtoras onde as renováveis superam as não renováveis. Porém, isso está longe de suprir as nossas reais necessidades em relação à equação produção e consumo. A geração de energia produz uma quantidade que não é plenamente aproveitada, perdida em parte devido aos desperdícios que encontram trânsito em uma cultura arraigada em hábitos descuidados. Considerando-se que, para agravar o problema, não existem mecanismos precisos para se detectar com clareza essas fugas, torna-se necessário procurar estratégias para enfrentar o problema. Pegando-se a ponta final, que é a do consumo, a que nos interessa na nossa análise, como identificar os desvios que fazem a perda da energia produzida? Como estabelecer mecanismos reais que apontem as origens do problema de forma coletiva na sociedade que se beneficia da energia elétrica e ao mesmo tempo a desperdiça? Chegamos a uma percepção no recorte. As crianças são vetores importantes na difusão das mensagens de economia e consequente da eficiência no uso da energia. Assim sendo, propomos políticas educacionais estratégicas que poderão a longo prazo trazer ganhos educacionais na utilização de um dos mais importantes bens gerados pela ação humana em sua intervenção na natureza. Apresentamos, mediante esta ideia, a ideia de um projeto para trabalhar com as escolas de Itapevi, o nosso município, no âmbito de seus alunos, professores e funcionários, no sentido de refletir hábitos familiares que determinam ou não o bom aproveitamento da energia elétrica. Nós fizemos todo um trabalho preliminar de pesquisa bibliográfica, trabalhos com os livros, enfim, gráficos, analisamos gráficos que nos foi apresentado pelo próprio AVA e estendemos isso um pouco mais. E aí, a nossa ideia era desenvolver uma pesquisa dentro de uma escola da região de Itapevi. E nós entramos em contato, então, com a Secretaria de Educação de Itapevi e lá nos indicaram várias escolas. Nós escolhemos a CEMEB Professor Paulo Freire, que fica mais ou menos próximo ao polo. E nessa situação, nós então implementamos a nossa pesquisa, um questionário que foi apresentado às crianças, onde que nós procurávamos encontrar tanto a questão do consumo, como dependente da propriedade de equipamentos que produzem esse consumo. Lâmpadas, eletrodomésticos, hábitos. Então, predominantemente, essa pesquisa foi feita com o 4º e 5º anos dessa escola, por uma razão muito simples. São os anos terminais do Fundamental 1 e as crianças, dentro dessa nossa perspectiva, nos apresentaram respostas mais concisas e mais interessantes em relação às outras crianças mais novas. Partindo agora para a questão da análise dos dados. Então, no primeiro gráfico e tabelas, vocês irão ver a distribuição do gênero das crianças, masculinos e femininos, conforme se apresentam aí na tabela. Na tabela 3, no gráfico correspondente,
a distribuição das crianças em gênero masculino e feminino, as respectivas média, moda, mediana e a modal e desvios padrão.
chegamos a uma conclusão que, diante do nosso estudo, acreditamos que a questão educacional implementada por políticas públicas referente à economia de energia elétrica é um ponto fundamental a ser atingido através dos estudantes. Por quê? Eles já são consumidores, mesmo que indiretos, não pagam a conta, mas já são consumidores. E eles vão, no futuro, serem os adultos que vão estar gerindo as famílias. Dessa forma, é importante que eles sejam vetores que levem essa informação já no momento atual para as suas residências, para que, combinadamente com hábitos mais econômicos, mais austeros de uso da energia elétrica, possam também discutir com seus pais as novas formas e fontes de energia renovável e as não renováveis, deixando claro que é importante tanto para uma eficiência energética mais plena, também a questão ambiental. E assim concluímos o nosso trabalho.